Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Fernando Costa, que é psicólogo clínico, que vai nos falar de um tema da maior atualidade, que é Quem Educa Meu Filho, nome do seu livro, que já está na segunda edição. E vamos saber algumas dicas. Quem é que educa meu filho, doutor? Então, hoje, as pessoas acham que quem educa é a escola, mas a escola é a educação complementar. Na verdade, são os pais que devem educar os filhos. E o senhor me disse que estava no shopping center outro dia e viu um menino, uma menina que não teve uma compra pedida, meteu a mão na cara do pai, né? E aí? Então, aí você percebe que os pais ali não exercem autoridade. Que a autoridade não é bater, a autoridade é criar um vínculo afetivo, mas colocar limites. E ali o pai não colocou limite. Foi falar de forma melosa com a filha, como se ela não faça isso, minha filha. Papai ama tanto você, a menina tornou a bater, porque não coloca limite. Então a filha acha que pode fazer o que for quando o seu desejo não for atendido. Pode ter palmada? Não, não pode. Não pode, nunca, Não, né? não, não. Palmada não. Imagine o seguinte, eu, um pai, uma criança pequena com 2 anos, ou 3, ou até menos, e eu bater nela. É uma grande covardia, né? Essa palmada. Não só pelo fato dessa disparidade de tamanho e de força, mas também a criança ela está ali e vê o pai e a mãe como seus protetores, como seus educadores. E quando apanha, ela se sente inferior, se sente desprotegida, que reflete na vida adulta. Certamente vai ser um adulto com problemas na relação social. Ô, doutor Fernando, é certo o filho dormir na cama com os pais? Não, isso é erradíssimo. É erradíssimo, é? Mas é Erradíssimo. muito comum, né? É muito comum. Hoje, principalmente os pais de hoje, tem muito isso. O filho não consegue dormir, ou por um motivo ou outro, e traz para a cama e deixa dormir na cama, que vira um hábito. Só que ali ele vai entender que o pai e a mãe estão no mesmo patamar dele, não existe a hierarquia. E aí não respeita o pai, não respeita a mãe, e começa todo o processo de birra e de desobediência. Um tema que está na atualidade e que é muito problemático. Como é lidar com o celular e Então, o tablet? tecnologia é uma coisa que a gente não pode fugir dela, né? Ela está cada vez mais presente na vida da gente. Mas a criança ela tem que ter seus limites, né? Dar a uma criança de 2 anos, 3 anos um celular é algo muito complicado para a cabeça da criança, para o funcionamento cerebral da criança e para os hábitos, não é? O celular ela tem que ser dado, por exemplo, uma criança maiorzinha com seus 8 anos, ela tem um celular para se comunicar, é uma coisa. Mas viver em função do celular atrapalha muito. O celular tem que ser ensinado à criança como usar a tecnologia, porque lá na frente ela vai fazer uso de forma positiva. E os de mais idade? Os pais têm que controlar o que eles estão acessando? Até onde os pais têm o limite, né, pela autoridade que assim ele construiu ao longo da vida, esse pai, por exemplo, que levou a palmada, a tapa no rosto, não vai ter essa autoridade. Mas os pais que têm essa autoridade, eles precisam realmente negociar com esses filhos, os maiores, já na adolescência, dando a eles a compreensão do mau uso do celular. Porque aquela história do argumento do poder, não, você não vai usar porque eu sou pai e eu mando, é diferente do poder do argumento, que é você explicar por que ele não deve usar em demasia aquele celular. Doutor, o termo é velho, nem sei se está atualizado. Quando um menino tem um irmão, recebe um irmão mais novo, diz que ele foi para o canto. Como é que deve ser lidado ou cria ciúme? Por exemplo, um filho único, ele tem todas as atenções. Aí chegou o irmão, por ser mais novinho, passa a ter as atenções. Isso pode criar um ciúme problemático? Geralmente cria, né? Aquele mais velho reinou durante tanto tempo sozinho, e chega um outro que ele não sabe quem é, que dizem que é o irmão, e ele não sabe o que é o irmão ainda, porque ainda é muito pequeno, não sabe o que é a relação de irmão, a não ser que tenha um mais velho, e ele toma a atenção que era só dele. Isso tem que ter uma preparação dos pais. Os pais têm que começar a conversar com aquela criança, preparar para a chegada do irmão e fazer participar. Como, por exemplo, foi nascimento, leva essa criança, faz ele participar, pede para ele levar um presente, dá um presente para ele dar ao irmão. Às vezes dá uma pequena responsabilidade de olha seu irmão para ver se ele está dormindo bem. Para que ele comece a interagir com essa criança e não se sinta excluído.
Ele tem que ser incluído e não excluído, como muitos fazem. Agora, o senhor já recebe no consultório pais que dizem, doutor Fernando, eu não sei o que é que eu faço com meus filhos. Demais. Demais, é? Demais. Olha, a história desse livro é uma coisa interessante, João. Eu não tinha intenção de escrever o livro, mas eu fui chamado para acompanhar uma criança numa escola, em Boa Viagem. E essa criança ela tinha sido convidada para ser expulsa, porque ela tinha, além de batido nos colegas, tinha quebrado o braço da professora em 2 partes. Somente. Só. Uma criança de 7 anos. E eu comecei a atender essa criança. Na época eu atendia criança. E comecei a atender essa criança. E vi que uma criança completamente diferente daquilo que disseram. Dócil, obediente, atenciosa. Disse, não, tem uma coisa errada. Chamei os pais. E comecei a ter uma conversa com os pais. E vi que os dois divergiam na educação. Eu disse, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu atendo seu filho uma semana, atendo vocês por 2 semanas. Depois ele uma semana e a gente vai intercalando assim. Porque eu precisava doutrinar esses pais. E foi assim que essa criança mudou. Porque na hora que eles começaram a falar na mesma linguagem, as mesmas normas, a criança mudou. 1 mês e meio eu fui chamado de volta à escola, já pensando, meu Deus, por que estão me chamando de novo? Mas foi surpreendente, a criança modificou. Eu fui chamado para receber elogio. A criança estava contribuindo com a sala, com os colegas, com a professora. Era uma outra criança. E aí está me perguntando, o que você fez com ele? Eu disse, eu não fiz nada com ele, mas fiz com os pais. E aí fui convidado pelas escolas para fazer palestra para os pais. Em todas as escolas, João, as perguntas, as dúvidas eram as mesmas. E todas elas estão aí nesse livro. Foi por isso que eu fiz o livro. Porque, doutor Fernando, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu passo o dia todo trabalhando, chego em casa, na hora de jantar, que era da família, é um com celular e outro com celular. Cada um no canto. E tem pais que não conversam com os filhos. Isso é gravíssimo, né? Muito grave. Antigamente, quando se existia o horário do jantar, a hora da refeição, que eram todos na mesa, que não havia o celular, não havia televisão para atrapalhar, se conversava, se discutia, os problemas eram colocados à mesa, né? Tem até vamos colocar tudo à mesa, né? E hoje não é mais assim. Ou é um celular, ou na televisão, um janta numa hora, outro janta no outra, não tem isso. Então, os pais eles precisam se redobrar, né? E se descobrir diferentes para poder atender os filhos, conversar com os filhos. Mas chego cansado, eu não tenho paciência, não tenho vigor físico para brincar com meus filhos, não crio o vínculo afetivo, que é o primeiro capítulo aí que eu coloco no livro. Esse vínculo afetivo, ele precisa da interação dos pais, de brincar, de enrolar, de conversar, de criar uma situação, mas de também pôr limites. Olha, porque eu também sou do tempo que você só se referia aos pais como senhor e senhora, tomava a benção. Hoje, muita gente não usa esse hábito. Esse hábito de ter o respeito com os pais, de chamar de senhor e senhora e pedir a benção, é importante, doutor? Muito importante, João. Muito importante. Isso é uma coisa que não deve se perder, né? Tratar, você, ele é tratar de forma horizontal. Não podemos esquecer que os pais, hierarquicamente, estão acima. A função dos pais é educar, então precisa-se de respeito. Respeitar não só os pais, mas senhor e senhora com pessoas mais velhas. Né? Ceder seu lugar. Eu vejo pessoas, você chega em um determinado local, está o jovem lá no celular, primeiro inclinado assim, né? Trazendo problemas para a postura. Vê os idosos, pessoas idosas chegando, mas já chegando, eles não estão nem aí, não respeitam. Na minha época, quando criança, se chegasse num local, estivesse sentado, chegasse alguém mais velho, eu teria que ceder o lugar, porque foi assim que eu fui ensinado, educado. Quer dizer, o senhor não precisou de psicólogo, não? Não precisei. Não precisou de psicólogo, Não. Graças a Deus. Mas né? eu queria ter ido, João. Podia ter ido. Eu queria ter ido, não fui. Naquela época era mais difícil, né? Quem é que deve mandar mais com os filhos? É o pai ou é a mãe? Então, uma boa pergunta. Existe muita transferência de autoridade. Diz que tem casais que um é bonzinho e o outro é ruim, aí fica aquela coisa, né? Um tem medo de um e gosta do outro, né? Então, é a transferência de autoridade, né? Aquela coisa, eu não vou fazer isso, olha, quando seu pai chegar, vou dizer a ele. Aí você vai ver. Então, transfere a autoridade para o pai. Então, o filho passa a respeitar o pai por medo e não respeita a mãe. Não se cria o vínculo afetivo. Os dois, o casal, tem que exercer a mesma autoridade. Como fazer isso? Faz um contrato com o filho. Quando a gente quer adquirir alguma coisa, quando a gente quer contratar um serviço, a gente não faz um contrato? Mesma coisa com os filhos. Precisamos dizer o que ele pode e não pode fazer, os dois falar na mesma linguagem e determinar a sanção daquilo ali. Caso você não faça, o castigo é esse. É assim que tem que ser feito. Qual é o castigo?
Então, o castigo não é bater nem humilhar. Mas, por exemplo, algo que ele gosta muito de fazer. Hoje em dia é muito fácil. O celular é algo que o filho está. Só olha, enquanto você não aprender isso, você vai ficar sem o celular. Tem prazo para isso? Não, porque tem prazo, a criança ela pode ficar boazinha durante o prazo. Depois ela volta a ser o que era. É sem prazo, é, doutor? É sem prazo, mas aí é o seguinte, você condiciona a ele refletir sobre o que ele fez e vir conversar com os pais sobre o que ele fez e o que ele aprendeu naquela lição. Porque o castigo ele tem que ser educativo. Ele não pode ser restritivo, tem que ser educativo. E a hora de dormir e a hora de acordar? Então, hoje eu vejo muitas crianças com 2, 3 anos dormindo de 11 horas da noite. Eu tenho uma filha de 9 que dorme às 8, 8 e meia, no máximo. A criança precisa dormir cedo porque ela, na idade, ela é muito pequena, ela precisa de 10 a 12 horas de sono. Então tem que ter um horário de tranquilidade que comece logo cedo para que chegar naquele horário estipulado pelos pais, tipo 7, 7 e meia, 8 horas, a criança está dormindo, para no outro dia acordar bem. Senão isso, de efeito acumulativo, João, vai trazendo problemas no neurodesenvolvimento e a criança pode desenvolver o TDAH. Desenvolver o quê? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é terrível, né? É terrível, é terrível. Porque o sono, dormindo mal de forma acumulativa, traz uma série de sintomas. Porque na hora do colégio tem que acordar, né? Tem que acordar. Então eu vejo, na minha tese de doutorado, para você ter ideia, eu não trabalhei com crianças, mas com jovens de 18 anos, de 17, 18 anos, adolescentes. E eles acordavam às 6h30 para ir para a escola, mas iam dormir de 1h30, 2 horas da manhã. Às vezes até acordava, fracionava o sono porque o celular tocava, mensagem de amigos que estavam acordados. E eles tinham o diagnóstico de TDAH, esse transtorno. E nós começamos a trabalhar, e eles como voluntário nisso aí, aderiram a um tratamento para que eles dormissem mais cedo, sem medicamento. Só mudança de hábito. E eles voltaram a dormir entre 7 horas e meia, 8 horas e meia de sono. Todos os sintomas sumiram, melhoraram as notas, conseguiram alcançar um resultado melhor nos estudos, só porque regularizaram o sono. E as pessoas não têm ideia de que uma coisa simples dessa tem um resultado fantástico. Não tem. Recorre logo ao medicamento, e muitas vezes sem prescrição médica, que é o perigoso. Precisa de um medicamento? Vá ao médico. Não tome sozinho. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Costa, que dá dica de como educar o filho. Doutor Fernando, que agora é o departamento de comida. Tem menino que não quer saber de fruta, de verdura, não quer saber de nada, só quer saber de fast food. Como é administrar a comida das crianças? Então, as crianças, ela não vem com essa escolha, né? Ela vai aprender e condicionar a comer aquilo que os pais apresentam. Então, tudo é hábito. O problema é que, às vezes, um dos pais desvia esse hábito, achando que, não, uma vez só não faz mal. E aí isso cria um novo hábito, e esse novo hábito tende a não voltar. Por quê? Os fast foods são mais gostosos. Né? A gordura, o açúcar, traz mais sabor e dá muito mais prazer, porque libera muita dopamina. É diferente de comer fruta diferente de comer verdura, né? Legumes e etc. Então, é a mudança de hábito que um dos, ou os dois, desviam. Mas desviam não só porque fazem para a criança, mas fazem para si. Ah, sim. A criança, ela não aprende com aquela... Lembra daquela velha frase de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? A gente escutou muito isso, né? Ô, doutor Fernando, e a babá? Às vezes a babá vira mãe, né? Vira. É um grande erro, né, por Erro, parte né? da mãe, não ter tempo para o filho. Mas eu trabalho, só chego em casa à noite. Quando chegar em casa à noite, invista seu tempo com intensidade e qualidade para o seu filho. A babá vai ter um papel importante, sim, nesse caso. Mas a mãe precisa ter um papel mais importante. O bichinho, um cachorrinho, um gatinho, é importante na educação de uma criança, doutor? Olha,
Ele tem sua importância sim, porque a criança com o animal, desde que dê a ela a responsabilidade de cuidar do animal, ela vai se sentir mais útil, mais responsável, vai aprender muito com o animal. Mas não é uma condição sine qua non para que ela se sinta melhor ou fique bem. Né? Pode ser que não precise do animal, mas o animal ele tem essa importância, fazer com que a criança ela se eduque para educar o animal, se ela for se sentir responsável por aquilo. Fernando, um tema polêmico, sexualidade. Os pais devem conversar com os filhos, porque muitas vezes os pais não conversam e eles aprendem no colégio com os colegas errado, né? Sim. Como é que deve ser essa coisa da sexualidade? Então, a criança ela começa desde cedo a despertar pela diferença do sexo. Né? Com uns 3 anos, 4, que ela vê outras crianças, quer dizer, a menina vê o menino vê a menina, vê que são diferentes. Ué, o menino tem algo a mais que eu não tenho. E começa a questionar. Então, os pais não podem se esquivar disso. Se ela despertou para aquilo, é uma curiosidade, é porque ela já está preparada para ouvir sobre aquilo. E tem que falar, olha, o menino é diferente da menina. O menino tem o órgão assim, a menina tem um órgão assado. Explicar dentro da limitação da criança. Mais na frente, ela vai começar a questionar, como é que eu nasci? Não pode chegar para dizer, foi a cegonha que trouxe. Não. Apesar da criança estar no mundo lúdico, isso não vai preencher essa curiosidade da criança. Nem cegonha, nem Papai Noel. Nem Papai Noel, sabe? Tem que chegar para a criança e dizer assim, olha, você nasceu do fruto do amor do papai com a mamãe. Papai e mamãe namoraram e você nasceu. Talvez, dependendo da idade, isso é o suficiente. Ela não precisa saber mais do que isso. Lá na frente, ela começa a despertar para o sexo. O que é isso? O que é sexo? O que é transar? Então, os pais têm que começar a comunicar. Eu tenho 3 filhas. As 2 mais velhas, aos 10 anos, começaram a fazer perguntas e eu fui explicar a ela o que era a sexualidade. Hoje existe um suporte muito bom. Existem muitos livros para criança explicando o que é sexualidade, o que é sexo, como é que se faz, como são os órgãos genitais. Ideal para criança nessa idade. A minha de 9 anos ainda não despertou, então estou esperando ela despertar. Algumas coisas ela já sabe, porque veio perguntando e eu fui ensinando. Mas na hora que despertar, eu vou explicar. O pai não pode esquivar disso. Fernando, dá para os pais sentirem quando os filhos têm uma tendência por outro sexo? Porque trans está na moda agora, né? Dá. E tem, inclusive, eu tenho uma sobrinha que mora na Holanda, e na Holanda, no colégio, é muito comum menino e menino, 14 anos, já começar a querer mudar de sexo. Então, os pais, eles percebem. Se for um pai que interage com seus filhos, que acompanha, de fato, seus filhos, o pai vai perceber uma mudança. Menino que gosta de boneca e menina que gosta de bola. Repreender? Não deve repreender, sabe? Você deve acompanhar, é diferente, porque a questão da sexualidade, ela é uma questão que está intrínseca ao ser, ela não é uma opção, como muita gente, ele optou. Não, ele não optou. Sabe? Eu acompanhei já várias pessoas nessa situação em que o sofrimento era tamanho que a pessoa pensava em tirar a própria vida. Porque era imposto a ele, João, que aquilo foi uma opção dele. Não foi. Muitos chegaram para me dizer, eu não queria. Se fosse opção, eu não queria. Eu queria ser hétero. Mas não é muito mais forte. Sabe? Então, a gente tem que acompanhar e saber diferenciar o que é essa vivência, esse lado psicológico da coisa, dos transtornos, porque existe o transtorno também. Sabe? Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, eu não me identifico, será assim, eu não me identifico com o sexo masculino nem feminino? Tudo bem, vamos acompanhar, vamos entender o que é que ela sente. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não me identifico com o sexo, não, o homem nem a mulher, eu me identifico com o animal. Aí já é um transtorno, a gente precisa, né, de uma análise mais profissional. E filhos de casais homoafetivos, tem um tratamento diferenciado? Não, João, é normal, sabe? É normal. Essas crianças tendem a crescer, se forem bem orientadas pelos pais, a crescer sem preconceito. Muitas vezes eles são muito mais amados e protegidos e educados do que muitas crianças de pais héteros. Quer dizer, ele tem, às vezes, 2 mães e 2 pais. 2 mães ou 2 pais. E isso não causa, assim, transtorno, não?
É isso que eu estou Pode dizendo. ter, né? Então, se ele não for bem orientado, preparado para isso, pelos próprios pais, e hoje com a sociedade que está com a cabeça mais aberta, ele não vai ter problema, não. Agora, se não for preparado, se a sociedade imperar no preconceito e causar até muitas vezes o bullying, isso vai trazer realmente algumas consequências que precisa ser trabalhado por um profissional. Doutor Fernando, e a mesada? O senhor é a favor da mesada? Sou a favor da mesada. Claro que tem idade para isso, né? Não vai dar mesada a uma criança de 2, 3 anos, mas a partir do momento que ela começa a compreender que as coisas têm algum valor, até para que ela possa compreender o trabalho dos pais, o esforço dos pais para ela ter aquela vida, ela precisa aprender a manusear o dinheiro, a cuidar daquilo que é dela, do investir, e aprende-se na infância. E o senhor falou aqui no início que a escola não educa, mas a relação dos pais com a escola é importante. Né? Muito importante, né? A comunidade escolar envolve aluno, escola e pais, porque os pais têm que interagir. A escola, ela educa de forma científica, né? A escola educa, é a educação complementar. A educação núcleo, basilar, é a da família. Educação compartilhada, o que é que o senhor acha? Aí os pais precisam estar preparados para isso. Porque há uma tendência muito grande de um dizer uma coisa e o outro dizer outra coisa. Às vezes um falando mal do outro, né? E aí vem a alienação parental, que é um caso muito difícil para a criança. Porque escutar um falando mal do outro e vice-versa, ou um dizendo não, faça azul, o outro não, faça vermelho, complica a cabecinha da criança. Mas o senhor já tem pacientes que estão muito bem orientados com os pais separados? Sim, muito. E como é, por exemplo, um filho passar a ter uma outra mãe, que é a namorada ou a esposa do pai, e vice-versa? Então, a gente muitas vezes subestima a criança, né? Acha que a criança não está preparada para certas coisas. Mas a preparação vem dos pais. Até na separação, a criança tem que ser participada, tem que ser conversada dentro do limite dela, daquilo que ela compreende. E em todo o processo, a introdução de uma terceira pessoa também tem que ser bem trabalhado. E aí ela tem que entender que a outra mãe, que não é a mãe, ela vai ser a madrasta, no sentido positivo ou negativo, dependendo da madrasta, mas vai ser aquela tia que vai ajudar, que vai dar continuidade a essa educação. E não pondo limites também, mas educando. Mas a criança sabe que não é a mãe, ou sabe que não é o pai. Né? O pai é o pai, a mãe é a mãe. Isso aí tem que ser bem definido. Às vezes o senhor deve ter pego casos em que o filho gosta mais da madrasta do que da mãe, né? Sim. E vice-versa, do pai também. Né? Isso acontece. Por quê? Porque talvez o padrasto ou a madrasta deu mais atenção, chegou junto, buscou entender, buscou compreender a situação e orientar, quando às vezes o pai ou a mãe reclama antes de orientar. E aí de tanto a criança ver aquilo, ela começa a repudiar. E aí chega uma pessoa que acolhe, que aconselha, que direciona, que dá carinho, que dá amor e atenção, ela vai se sentir melhor e mais à vontade. Agora, qualquer briga pai e mãe é terrível para o filho, né? Quem mais sofre? Quem mais sofre, João? Mais do que... Mais do que o casal. Porque um está defendendo o interesse, o outro defendendo o próprio interesse, e a criança está no meio dos dois. Ama os dois, gosta dos dois e não quer ver aquilo. Os pais devem interferir, doutor Fernando, na decisão do filho que carreira vai seguir? Não. Os pais precisam orientar Alguma os filha filhos. sua vai ser psicóloga? Não. Bom, não sei a pequena. A pequena ainda não se decidiu. Ela diz, até hoje ela diz que quer ser dançarina. Quer ser dançarina? Dançarina. Tudo bem, vai ser dançarina até onde ela achar que deve ser. A mais velha, hoje, ela está com 28, ela é publicitária. E a do meio, ela trabalha com tecnologia, com TI. Nenhuma foi psicóloga, até agora. Né? Quer dizer, mas é muito comum o filho seguir a carreira do pai, né? Muitas vezes por imposição, ou até mesmo porque não querem desapontar os pais. Tem isso também, Tem né? isso. Aí não querem, seguem, aí são profissionais muitas vezes frustrados. Tem aquele que tem a vocação, porque viveu naquele meio, se sentiu integrante daquele meio e vai seguir. Mas jamais os pais têm que impor isso às crianças, jamais. A televisão, porque ele está falando aqui da internet, mas a televisão pode deseducar, né? Porque essas novelas
tem de tudo, né, que você possa imaginar. A televisão pode deseducar? Pode. Qualquer veículo pode educar e deseducar, né? Hoje nós estamos, infelizmente, enfrentando muita deseducação. Tem se destruído muito o núcleo familiar com as ideias que são colocadas, né? A autoridade dos pais, a relação filho e pais, isso tem sido muito explorado de forma negativa. Esse tema que está na atualidade, que é essa violência nas escolas, isso pode afetar a cabeça do aluno? Sim, bem entendendo, os alunos hoje eles estão aflitos com a possibilidade disso acontecer. Minha filha de 9 anos é uma delas. Está aflito, então eu oriento muito, converso muito com ela, mas os pais dessas crianças que ameaçam, que muitas crianças estão ameaçando, muitos adolescentes estão ameaçando, os pais que não percebem isso são pais que eles precisam ressignificar a posição deles, porque eles estão distantes, à margem do filho. Eles não estão entendendo que o filho está mudando o comportamento. Nós queremos... Doutor Fernando, onde é que tem um livro? Porque depois desse show que você deu aqui, dessa verdadeira aula, muita gente quer ter isso tudo no livro. Onde é que encontra o livro? Então, hoje o livro pode ser adquirido através de um e-mail, que seria o contato@institutofernandocosta.com.br. Pronto, aí quem quiser educar bem os seus filhos, leia esse livro. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.